Bom, continuando aqui então, o livro O Continente, vamos para o capítulo A Guerra, que começa em 1869, faz referência obviamente à Guerra do Paraguai, mas também a gente vai ver que o título não é somente a Guerra do Paraguai, mas é uma guerra interna que está se processando dentro do Sobrado, envolvendo a Bibiana e a Luzia Silva. Bom, passar aqui. Naquele dezembro, 6º dezembro da Guerra do Paraguai, já não havia em Santa Fé família que não chorasse o morto. As mulheres já não tiravam mais o luto do corpo, viviam a rezar, a fazer promessas e a acender velas em seus oratórios. Durante aqueles 5 anos de campanha, Santa Fé não apenas estacionara, mostrava mesmo sinais de decadência. Os homens válidos da vida estavam em terras do Paraguai, de cima dela, lutando, ou debaixo dela, apodrecendo. Durante todos aqueles anos, poucas vezes se ouviu som de gaita ou canto em Santa Fé. Nem houve ali fandango, quermesse, cavalhadas ou outra festa qualquer. No entanto, numa manhã de princípios de 1869, o sino da igreja repicara, festivo para anunciar que a paz fora finalmente assinada. Bom, passando aqui. No dia seguinte, a Câmara Municipal mandou rezar uma missa em ação de graças pela terminação da guerra. E aí, claro, muitos voltam felizes, enfim, né? Adversários até se cumprimentam em Santa Fé. Agora nós temos um novo padre, que é o padre Otero. O padre Otero, ele está comovido, né? Enfim, ele começa um sermão. A guerra terminou. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria. E, de repente, chega alguém e diz que a guerra ainda continua, né? Havia realmente chegado um ofício do governo da província prevenindo contra as falsas notícias da terminação da guerra e pedindo mais 100 voluntários, 100 cavalos e 200 reses. Bom, aí a gente fica sabendo, né, que em dezembro de 69 voltam para Santa Fé alguns voluntários, que, claro, a guerra acaba deixando meio que inválidos, e entre eles estava Florencio Terra, que recebeu um balaço no joelho. A mulher, que é a Undina, começa a chorar, enfim, né? Fazia 4 anos que ela não via o Florencio. Um dia, no inverno de 66, correra por Santa Fé a notícia de que ele tinha morrido. E os filhos o esperavam Florencio à frente da casa, Juvenal, Maria Valéria e Alice. Bom, aqui nós começamos a ver que os personagens estão pequenos, né, os filhos do Florencio, mas que serão importantes depois. Temos o Juvenal aqui, que está repetindo o nome do vô, que tinha uns 14 anos ali. A Maria Valéria, 9, e a Alice ainda criança. Vou passar aqui. Bom, na manhã seguinte, foi com a mulher, Juvenal foi com a mulher Ondina ao cemitério levar flores aos túmulos dos pais, Juvenal e Maruca, que haviam morrido ambos de bexigas pretas e pouco antes dele partir para a guerra. Bom, aí na cruz está escrito, né, Juvenal Terra, 1803, 1864, paz à sua alma. E aí a gente fica sabendo que como é que morreu o Juvenal Terra. Em 64 teve um grande surto de bexiga em Santa Fé e muitos acabaram morrendo. E o velho Juvenal foi atacado em seguida e morreu sufocado em menos de 24 horas. E o Florencio, ele trazia ainda nas ventas o cheiro da guerra, suor de homem e de cavalo misturado com cheiro de pus, de podridão e morte. Não se livrara ainda das muquiranas que trouxera das trincheiras e dos acampamentos. Desde sua chegada, Florencio ainda não falara no sobrado. Era um assunto que sempre evitava. Desde o dia da morte de Bolívar, ele nunca mais pusera os pés naquela casa. E ele vai lá, conversa com a mulher, pergunta se a Ondina foi ao sobrado. Ela diz que sim, mas que não foi pela Luzia, ela foi pela Bibiana, né? E aí o Florencio, ele tá ainda ali no cemitério, ele fica olhando para a sepultura do Bolívar, enfim, lembra do primo, da amizade que eles tinham, que basicamente foi uma amizade meio que encerrada por causa da Luzia. Lembra também do Negro Severino. E no dia seguinte, o Florencio ele vai visitar o Dr. Carl Winter. E aqui detalhe, o Carl Winter, que foi muito importante no capítulo anterior, a Têniaguá, ele também é muito importante neste capítulo aqui. Só que agora ele já está mais velho e tem escravo, enfim, né? A gente fica sabendo que a Gregória, que era meio que a mulher do Winter, ele morreu. E o Florencio pede pro Winter dar uma olhada na perna dele, porque, enfim, né? Tá mal, veio da guerra. O médico vai dizer para ele fazer uns exercícios e tal.
E o Florencio ardia por saber como iam as coisas no sobrado, mas não queria principiar o assunto. Passando. Bom, o Winter, ele acaba dizendo que a Luzia não tem vida para muito tempo, que ela tem um tumor no estômago, um tumor maligno. E aí o Florencio pergunta, isso não tem cura? Não. Nem em Porto Alegre, nem na corte? Não. E o Winter então faz uma metáfora da situação da Bibiana e da Luzia no sobrado, ou seja, que vai refletir no título também. Estão jogando uma carreira. Como? Sim, uma carreira, diz o Cal Winter. Não em cancha reta, mas numa cancha cheia de curvas. A raia da chegada é a morte. Só que nessa carreira, quem chegar primeiro perde. Perde o sobrado e o menino. Então nós temos essa guerra interna que também tem o pano de fundo que é a Guerra do Paraguai, mas principalmente essa guerra interna entre a Luzia e a Bibiana. O que mantém aquelas duas mulheres juntas na mesma casa é a esperança que uma tem de que a outra morra primeiro. O Florencio, ele não aceita muito essa opinião, diz que a Bibiana não é uma mulher, né? A tia dele, a Bibiana, não é uma mulher capaz de uma coisa dessas, mas o Winter acaba ironizando, né? Sua tia é capaz de muito mais coisa do que vós Messê imagina. Ela odeia a Nora com a mesma força com que amava o filho. Vós Messê está enganado, tia Bibiana é uma mulher de bom coração. Dona Bibiana é uma mulher prática. Aguinaldo Silva tomou a terra do pai dela por meio de uma hipoteca. Ela recuperou a terra por meio de um casamento. Passar. Bom, então lembrando sempre, né, do capítulo A Guerra, tanto referência à Guerra do Paraguai quanto essa briga interna aí do sobrado. E por quê? Se acreditar nas coisas que estou lhe dizendo, Vós Messê acabará se iludindo de todo mundo. Só lhe resta agora a Dona Bibiana, que Vós Messê sempre se habituou a ver como uma mulher decente, de bom coração, incapaz de um sentimento de maldade. Agora não quer matar a sua última ilusão e por isso se esforça para não acreditar no que eu digo, diz o Winter. E o Cal Winter depois acaba pensando se falar aquelas verdades todas ao Florencio ali foi uma coisa legal, já que o Florencio é um cara simples, um cara rude, né? E onde é que ele consegue, digamos, melhor se expressar é quando ele vai lá e conversa por meio de cartas com Carlos von Clausewitz. Ó, desabafava em suas cartas a von Clausewitz. E o Cal Winter, para passar o tempo, ele discute assuntos ali com o Dr. Nepomuceno, o Dr. Viegas, o Padre Otero. Dizia verdades desagradáveis, tinha-se-lhe tomado ultimamente um hábito. Dizer verdades desagradáveis tinha-se-lhe tomado ultimamente um hábito que lhe valia muitas inimizades e desconfianças. Bom, lembrando que o Licurgo, que é o filho da Luzia, com Bolívar, o Bolívar está morto, né? Morreu no capítulo anterior. Ele agora é uma espécie de dono do sobrado e do angico, que é a estância. E ele está virando quase um homem já. E quem toma mais conta dele é a avó, que é a Bibiana. A verdade é que Licurgo está demasiadamente interessado na estância, no angico, para se preocupar com outros assuntos. Luzia nunca vai ao angico, e o rapaz passa lá todo o verão e boa parte do outono em companhia da avó. Passar? E a Bibiana, ela vê no Licurgo, né, essa espécie de continuação dos cambarás aí, porque primeiro tinha o Capitão Rodrigo, depois o Bolívar e agora vem o Licurgo, né? E o medo da Bibiana, na verdade, é que a Luzia, talvez algum dia vendo o sobrado, vendo o angico, e pegue o Bolívar e se mude para a corte, porque a Luzia veio da corte. Ela detesta ali o pessoal de Santa Fé. E o Florencio, enfim, né, fala pro Cal Winter que ficou sabendo que tem um tal de Major que está rondando o sobrado ali por causa da Luzia, já que a Luzia ainda é muito bonita, muito interessante, né? Então essa preocupação aí de que talvez ela reate ou, enfim, tenha um novo marido, né, a Luzia. Dizem que vai muitas vezes visitar ela no sobrado e que ficam horas e horas conversando. Cal Winter diz: é verdade. Quem é ele, doutor? Um tal Major Erasmo Graça, do Rio de Janeiro. E esse major aí, ele veio tratar de negócios do governo e tal, e ele acaba, né, enfim, dando em cima da Luzia, mas o problema é que a Bibiana meio que impede essa chegada mais forte dele, ele tá sempre junto, perto, né, fica sempre encarando. Luzia tem apenas 35 anos e está viúva há quase 14. Bom, agora vamos centrar aqui na questão envolvendo o Licurgo. Aos 15 anos, Licurgo Cambará era já um homem. Usava faca na
cava do colete, fumava, fazia barba e já tinha conhecido mulher. Estudava História e Linguagem com o Dr. Nepomuceno, Aritmética e Geografia com o Vigário e Ciências com o Dr. Winter. O resto, que para ele era o principal, aprendia com a própria vida, com a pionada do Angico e principalmente com o velho Fandango, o capataz. Bom, aqui lembrar um personagem que aparece, que é muito legal, que é o capataz Fandango. É um gaúcho mais velho, já está na casa dos 60 anos. E ele vai lembrar, em certa medida, o Blau Nunes, dos contos gauchescos. Porque ele sabe todas as manhas gauchescas, ele tem o sabor do campo, da vida, não do mundo universitário, né, mas o sabor da vida mesmo, o saber da vida. Fandango nunca frequentara escola, e no entanto era capaz de, numa passada de olhos, dizer quantas cabeças de gado havia numa tropa. Geografia? Fandango tinha toda a geografia da província na cabeça. Desde meninote vivia viajando, conduzindo carretas, fazendo tropas, e não havia cafundó do Rio Grande que ele não conhecesse tão bem como as palmas de suas próprias mãos. Sabia onde ficavam as lagoadas, onde os rios davam val, onde havia melhor pasto ou melhor pouso. Parecia não existir em todo o território do continente rancho, estância, povoado, vila ou cidade onde ele não tivesse um conhecido. Passar? Com 16 anos, Fandango vira sua primeira guerra, e era por isso que costumava dizer: desde que me conheço por gente, ando brigando com esses castelhanos. Sempre que ia para o Angico, o rapaz pedia a opinião do capataz sobre os ensinamentos do alemão Karl Winter. Patacoadas! Exclamava Fandango. Patacoadas? Estrangeiro é bicho besta. Esses negócios que aparecem nos livros são bobagem. Não há nada como a experiência do indivíduo, diz após tantas o Fandango. Tá? Bom, o Fandango aqui, claro, a gente vai ver que ele é uma espécie mesmo de Blau Nunes, porque ele está sempre com seus ditados populares, ó. Dizer geada na lama, chuva na cama. Céu pedrento, chuva ao vento. E para Licurgo, o Fandango era uma espécie de oráculo, o homem que tudo sabe e tudo pode. Diz ele: 3 coisas há nesta vida que me fazem muito mal: mulher velha, noite escura e cachorrada no quintal. Seu nome verdadeiro era José Menezes, mas quando o mocinho era tão grande sua fama de trovador e bailarim, que os amigos acabaram por dar-lhe o apelido de Fandango. Bom, Fandango é um viúvo, né? Tinha um filho conhecido por Fandango II e um neto que era o Fandanguinho. Tá? E esse Fandanguinho aí que é o amigo, digamos quase da mesma idade, ele, se não me engano ele tem 13 anos, quase amigo do Licurgo ali. Passar. E ele vai dizendo, ó: eu não tenho pai nem mãe, nem nesta terra parente, sou filho das águas claras, neto das águas correntes. Bem discurso mesmo de gaúcho, né? Esse tipo o Capitão Rodrigo, que ninguém sabe de onde é que vem. Índio velho sem governo, minha lei é o coração. Quando me pisam no poncho, descasco logo o facão. E se duvidam, perguntem à moçada do rincão. Bom, a gente fica sabendo que o Fandango, quando era moço, brigava muito. Na Guerra dos Farrapos ele participou, foi oficial dos lanceiros dos Farrapos. Fora também com Fandango que Licurgo aprendera a nadar, laçar, curar bicheira e parar rodeio. Mas de todos os conhecimentos que o velho lhe transmitira, os de que Licurgo mais se orgulhava eram os de que se referiam aos cavalos. E agora vai ter aqui uma retomada de um conto chamado Artigos de Fé do Gaúcho, que é uma espécie de homenagem que o Érico Veríssimo está fazendo ao Simões Lopes Neto, e por que não ao Blau Nunes, né, na figura desse experiente Fandango. Então todos esses ditados que ele vai falar agora são ditados que estão presentes nesse conto chamado Artigos de Fé do Gaúcho. Diz o Fandango: não te fies em tobiano, bragado ou melado. São pelos, né, dos cavalos. Para água, tordilho. Para muito, tapado. Para tudo, tostado. Passar aqui. Vamos com mais ensinamentos aqui, né? Na verdade, ensinamentos dos artigos de fé do Gaúcho, que estão na voz exatamente do Blau Nunes, e que o nosso Érico Veríssimo faz essa homenagem aqui na figura do Fandango. Doma tu mesmo o teu bagual, não enfrenes em lua nova que ele fica babão, não arreis na minguante que te sai lerdo. Cria perto de teu olhar a potranca pro teu andar. Com mulher sardenta e cavalo passarinheiro, prevenia também, alerta companheiro. Mulher, arma e cavalo de andar, nada de emprestar. Bom, então aqui nós temos, né, vários desses, se não me engano são 21 artigos de fé do Gaúcho, que nós temos nesse conto do Simões Lopes Neto, e o Fandango retoma aí quase uns 10. Bom,
O Licurgo, ele olha para o Angico, vê que é uma estância gigantesca, que tudo aquilo ali seria dele, né? Ele vai dizer, ó, os meus campos, os meus peões, a minha cavalhada, o meu gado. Gostava da vida campestre e quando estava no Angico não tinha nunca um minuto sequer de aborrecimento. Aquele detalhe assim de que a cidade, digamos Santa Fé ali, né, traz aborrecimento para ele, e onde ele encontra como se fosse esse gaúcho, sem eira nem beira aqui no Angico. Ele, claro, ele presta atenção nas figuras, nas conversas dos peões mais velhos, enfim, né? Eram conversas de homem, quase sempre em torno de cavalos, jogo, mulheres, duelos, revoluções, heróis e bandidos. E através dessas conversas, Licurgo ia como que absorvendo os artigos do código de honra daquela gente. Um código que não fora escrito, mas que tomava corpo, fazia-se visível em milhares de exemplos e casos que andavam de boca em boca. Passando. Ter vergonha na cara significava também nunca faltar a palavra empenhada, custasse o que custasse. Contava-se que na província se faziam grandes transações a crédito em que, em vez de assinar uma letra, o devedor dava ao credor um fio de barba, o qual para aqueles homens de honra valia tanto como um documento selado com firma reconhecida por um tabelião. Isso aí é o tal do fio do bigode, né? A questão da palavra empenhada. Bom, o Fandango ele vai contar um caos que aconteceu com Rodrigo Cambará. O Fandango nunca se encontrou com o Rodrigo Cambará, mas que é o vô do Licurgo, né? Mas ele disse que ouviu da Bibiana que o capitão Rodrigo tinha um inimigo, um tal de Mário Leite, e que prometeu meter o rebenque na cara dele. Mas o Rodrigo, enfim, né, depois que prometeu bater nesse cara, um dia ele vê que tem dois caras brigando contra um só. E ele vai ver que esse um era o inimigo dele, o Mário Leite. Mas o que fez o Capitão Rodrigo? Ele ajudou o inimigo a bater nos dois, né? Cobardes atacaram um homem desarmado e 2 contra 1. Os bandidos se assustaram e meteram o pé no mundo. Então, enfim, apesar do Capitão Rodrigo estar morto há 2 capítulos atrás, nós temos aqui, né, sempre essa retomada dele. Bom, em dezembro de 69 ainda a Bibiana vai lá passar alguns dias na estância, leva o Licurgo, né, para Santa Fé. Só que ela não pode ficar muito tempo ali, por isso que ela pega o Licurgo e leva, porque ela está sempre vigiando o sobrado, vigiando a Luzia, para ela não cair nas investidas daquele major, o Erasmo Graça. Sempre que o homem aparecia, a Bibiana plantava-se também na sala de visita, sentava-se numa cadeira e ali ficava, de mãos no regaço, calada, mas sem tirar os olhos do major. Era preciso não deixar aqueles dois sozinhos, não dar ao forasteiro tempo de se declarar. Assim vigiados, eles se viam forçados a conversar sobre coisas que nada tinham a ver com amor ou casamento. Bom, o Licurgo acaba voltando então para Santa Fé, fica na sala com a mãe, né, com a Luzia, mas ele tem vergonha de encarar a mãe, né? A mãe está com esse tumor maligno. Enquanto isso, ela fica tocando, né? A Luísa tocava como que esquecida do filho. Passar. E a Luzia, a preocupação dela aqui é que o Licurgo não seja um bruto, né? Ela vai dizer, ó, há muitos países, muitas cidades no mundo, prosseguiu Luzia. E nesses lugares existem muitos meninos que têm pai e mãe, que brincam, que andam de trem, que são felizes. Ou seja, ela está dizendo que daqui a pouco ela vai morrer e não quer o filho dela ali, enfim, sendo um bruto. E que ele vá viajar, vá para a Europa, vai ser alguém, né? Vou morrer, meu filho, vou morrer. Tu vais ficar, vai esquecer a tua mãe, todos vão esquecer. A vida é triste, meu filho, eu vou morrer. E aí ela vai dizer, ó, Curgo, quero que prometas uma coisa para tua mãe. Prometes? Prometes que não vais passar toda a tua vida aqui em Santa Fé nem no Angico? Bom, Licurgo toma uma espécie de baque ali, né? Ele acaba se entristecendo porque o Angico, o mundo do Angico, da estância, é a vida dele. Olha, meu amor, não quero que sejas como esses homens brutos que não sabem ler nem escrever, que vivem como animais no meio de cavalos e bois. Licurgo recusava a acreditar naquelas palavras. E ele, claro, o Licurgo não aceita, porque o mundo dele, já que ele já é grandão com 15 anos ali, ele é grandão, basicamente o dono da estância, o dono do Angico, ele acha que esse mundo basta para ele. Por que não gostas de tua mãe? Mas eu gosto, diz o Licurgo. Não gostas, não. Ele tornou a baixar o olhar. Olha para mim. Por que é? Eu gosto, mãe, mas gosto também do Angico, do sobrado, dos outros. Bom, aí, passando aqui, a Luzia vai fazer uma pergunta cruel, né? Ela vai dizer assim, ó, se tu tivesses de escolher entre tua mãe e ela, a tua avó, a Bibiana,
Qual era que escolhias? Perguntou sem interromper a música. O menino não respondeu. Bom, a Luzia fica indignada e diz que se quiser levar o filho, né, o Licurgo, para a corte, ele vai ter que ir na marra, tá? Enfim, então a cabeça do Licurgo está meio agora, né, em baque, porque o mundo dele é o Angico. Depois disso, o Inter vai até o sobrado, tá lá a Bibiana, o Major Graça, o Padre Otero, né, a Luzia. Eles começam a conversar sobre vários assuntos, guerra, política. E o Inter acaba vendo que o Major só tem olhos para Luzia. E também quando ele troca cartas, né, o Inter com o Carlos von Koselleitz, de novo aquela ideia de marcar sempre a questão do atraso em relação de Santa Fé em relação à Europa, né? Por intermédio de von Koselleitz, recebia jornais da Alemanha e acompanhava com o interesse de quem lê uma novela fascinante a marcha das ideias políticas na Europa. E o fato de ele estar em Santa Fé, por assim dizer, num outro planeta, tornava todas aquelas coisas mais esquisitas ainda. Bom, voltando ali para a roda de conversa, né, onde está o oficial, que não tira os olhos da Luzia. O oficial Erasmo Graça pigarreou, olhou para o médico, como que para lhe pedir que começasse um assunto, e como o outro permanecesse calado, a mirá-lo com seus olhos irônicos, ele olhou na direção da janela e disse: Está uma linda noite. E nem parece, observou Luzia, que a esta hora homens estão se matando em terras do Paraguai. Não é extraordinário? Então, de novo, aqui o gosto pela morte, incutido na Luzia, né, faz parte da vida dela. E o Major acaba dizendo que vai ter que ir embora, que a missão dele acabou, que vai ter que se tocar de Santa Fé e voltar para o Rio de Janeiro. Minha missão em Santa Fé está terminada, continuou ele. Quero agradecer às senhoras. Fez um sinal com a cabeça abrangendo sogra e nora, ou seja, Bibiana e Luzia. E a voz Messê, Dr. Callwinter, por todas as considerações que me dispensaram. Vou passar aqui. Bom, Dona Luzia, vai dizer o Major, não posso ir-me embora sem lhe dizer da grande impressão que Vós Messê me causou. Confesso que nunca encontrei em toda a minha vida a dama mais culta nem mais virtuosa. Isso para não falar na sua formosura. Então ele dá uma cantada aqui, né? Forte, o Major. E diz, ó, há mais uma coisa que vou pedir a Deus. É que no dia em que eu voltar a Santa Fé, possa ter o prazer e a honra de revê-la. E a Luzia, aí que está o detalhe, né? Ela fala, ela não dá muita esperança, porque ela vai dizer que talvez quando ele voltar para Santa Fé, voltar da guerra, já que ele está indo para a guerra também, na verdade, está indo para a guerra, não para o Rio, ela já vai estar morta, né? Ela vai dizer, todo mundo sabe que não tenho vida para muito tempo. Aí o Major se despede, né? E a Bibiana acaba se dirigindo ao Callwinter e acaba dizendo, ó, desse estamos livres, pelo menos por enquanto. E é legal porque a Bibiana fala desse estamos livres, nós, como se ela já trouxesse o Callwinter pro lado dela, né? Bom, o Winter fala sobre o Florencio, diz que ele é cabeça dura, que não aceita dinheiro que vem do sobrado e tal, né? E a gente fica sabendo que a situação deles não é legal, do Florencio e da Undina, ó. A mulher faz renda de bilro para fora e o Florencio faz uns laços, uns zombilhos e vende por aí. Mas isso não chega para dar de comer para 5 bocas que tem em casa. Bom, aí a Bibiana calou-se e pensou naquele medonho julho de 1865. As tropas paraguaias tinham invadido a província e saqueado São Borja. Ante a notícia de que uma coluna paraguaia avançava rumo de Santa Fé, a gente ali na vila começava a preparar-se para fugir. Então, passando aqui. Mas ela, a Bibiana, tinha dito desde o princípio, da minha casa não saio. Então lembrando, né, que ela vai citar uma cena aqui, que se passou já há uns 4 anos, em 65, que é uma mesma cena que lembra ela com o Capitão Rodrigo, a cena em que o Capitão Rodrigo estava com os farrapos e que tomaram um cemitério e ela não saiu de casa. E aqui é a mesma coisa, ela não saiu do sobrado, ficou sozinha, da minha casa não saio. Bom, a guerra não dura nem 3 meses mais, alguns vão dizer, e a Bibiana um dia mostra pro Callwinter uns versos meio estranhos que a Luzia fez, né? Meu filho, quando eu morrer, vai um dia ao Campo Santo e reza a Deus por alguém que em vida te amou tanto. E lembra então, meu querido, que ali no frígido chão vermes me roem o corpo, podre está meu coração. Então tem aqui também essa Luzia Silva que faz versos, que toca músicas, enfim, né? Muito culta, mas uma carta basicamente de despedida já.
E o que acontece é que nós temos já uma ideia de tempo, né? A Bibiana lembra que já está 17 anos no sobrado, e quando o Curgo está no Angico, diz ela, nós duas ficamos sozinhas. Ela come os seus mingaus no quarto e eu como solita na mesa. Um casarão deste tamanho e eu aqui dentro sozinha andando de um lado para outro, resmungando e procurando não sei o que. Bom, aí, passando aqui, a Bibiana, ela se lamenta que ela não sabe o que a Luzia faz no quarto, né? Porque a Luzia é uma mulher muito ruim, ela judia de escravos e tal, né? E o Winter acaba pensando que um veneno seria uma rápida estratégia para a Luzia morrer. Ele, tanto é que ele chega a fantasiar, né, um golpe junto com a Bibiana. Aí agora o que eu vou ler agora é um pensamento do Winter, né? Um dia chamam-no às pressas ao sobrado porque Luzia morreu repentinamente. Ele chega e descobre que ela foi envenenada. Lá está a Tênia estendida na cama, o rosto esverdinhado e contorcido, os olhos vidrados e mais vazios que nunca. Dona Bibiana e ele trocam por cima do cadáver de Luzia um olhar carregado de significação. No da velha, há medo, dúvida e uma interrogação ansiosa. E no seu, uma benevolente promessa de silêncio. Bom, a Bibiana vai dizer, se eu morrer antes de ver o Licurgo homem feito, casado e com filhos, então é porque não adiantou nada para ninguém eu ter vindo a este mundo. Bom, agora nós temos notícias da filha do Capitão Rodrigo da Bibiana, Leonor, que foi totalmente secundaríssima aqui na história, né? Só para ter um relato dela, né? Ah, por falar em nervos, a Leonor, minha filha, me escreveu dizendo que tem andado muito nervosa e me convidando para ir visitar ela na Cruz Alta. Então a gente fica sabendo aqui, né? E a Bibiana diz que não vai visitar a filha porque tem que vigiar a Luzia. E também a gente fica sabendo mais, né? Que teve um fazendeiro paulista, fazendeiro de café, que passou por Santa Fé, se apaixonou pela Luzia, quis casar com a Luzia, enfim, e que a Bibiana fez vários ardis, armadilhas aqui, né? E de repente o fazendeiro foi embora sem dizer nada a ninguém, nunca mais voltou. Bibiana sorriu enigmaticamente. E Vosmecê não sabe por quê? Porque Luzia não quis casar com ele. Não, foi porque um dia tive um particular com um homem e contei tudo. Vosmecê, contei que ela não era boa da cabeça, contei o que ela fez pro Bolívar, não escondi nada, fiquei com as orelhas ardendo de vergonha, não tive coragem nem de olhar para ele, mas contei. Então quem acaba destruindo esse princípio aqui, talvez de romance, né, entre esse fazendeiro do café e a Luzia, foi de novo a Bibiana. A Bibiana acaba estragando dois que a gente sabe agora. Passar. Bom, o Winter acaba se despedindo da Bibiana, ela fecha as janelas do sobrado. Aquela casa era como uma filha querida para a qual tinha cuidados e carinhos especiais. E na quietude do casarão ela ouviu sons estranhos vindos do quarto de Luzia. Parou e prestou atenção, eram gemidos trêmulos e prolongados de mistura com soluços. Pensou em bater e perguntar se ela precisava de alguma coisa, mas tudo isso ficou só em pensamento, não disse palavra nem se moveu. O que a gente faz de mal neste mundo aqui mesmo paga. Bom, a Bibiana vai até o quarto do Bolívar. Pergunta, né? Quer voltar para a estância? Licurgo soergueu o corpo numa súbita animação. Quero, sim. Quando? Amanhã. Pois ensine o Zaino, amanhã de manhã e toque pro Angico. O Faustino vai junto. O Faustino? Mas eu já sou homem, vó. Posso ir sozinho. Bibiana sorriu, sacudiu a cabeça num assentimento e murmurou. Pois sim, capitão Rodrigo. Pode ir sozinho. Então aqui a felicidade da Bibiana em ver o Licurgo já como homenzinho, né? E ela já vê aqui basicamente a figura do Capitão Rodrigo. Passar aqui e encerrar. Do quarto contíguo, ao lado, abafados e dolorosos, vinham os gemidos de Luzia. A testa de Licurgo franziu-se, seus lábios tremeram e por seus olhos brilhantes e úmidos passou uma sombra. Bibiana fez com a cabeça um sinal na direção da alcova da nora. É por causa disso que tu não podes dormir? É. Bom, aí o tempo passa um pouquinho, a Bibiana foi se deitar, e aí termina assim. Diziam que a guerra estava por terminar, a guerra do Paraguai. Era questão de meses ou até talvez de semanas. Mas, fosse como fosse, quando terminasse a guerra contra Solano Lopes, a outra guerra ia continuar feroz ali no sobrado. Soltou um profundo suspiro, soergueu-se na cama e apagou a vela com um sopro. Então aqui finaliza lembrando, né, com essa interpretação dupla aí, tanto a guerra, título Guerra do Paraguai, ou essa guerra interna entre Luzia e Bibiana. Isso aí.